Momento Equestre vai mostrar para vocês, diretamente do Guarujá, o Núcleo Brasileiro de Arte Equestre, a casa do mestre dos mestres do adestramento, Orlando Facada. Desde 1975, ele treina os cavaleiros para as Olimpíadas e para os grandes eventos internacionais de adestramento. E hoje, em 2016, continua na ativa, treinando os grandes atletas para as competições importantes para representar o Brasil ou outro país que seja, aqui no Guarujá. É muito emocionante para mim, Orlando, poder estar em 2016 mostrando que você ainda está nativa, trabalhando grandes atletas para competições internacionais e mostrando um pouco da sua arte. Desde que ano você trabalha aqui no Brasil? Desde 1963. E Orlando, e desde quando você tem cavaleiros representando o Brasil ou outro país em grandes competições treinados por você? Os primeiros foi no México. Com os cavalos foi em 75. E agora, em 2016, nós estamos tentando treinar a Amazona brasileira, que está entrando pelo Cazaquistão, a Micheline Shoes, para as grandes competições internacionais. Verdade. Eu acho que ela faz muito bem, que deve participar, porque tem se empregado bastante para poder um dia participar de uma Olimpíada também. Nós vamos saber agora, com o mestre dos mestres, Orlando Facada, qual é a principal linguagem para o sucesso do hipismo, da equitação. Nós vamos saber agora com o mestre Orlando Facada qual é a principal linguagem do cavaleiro com o cavalo. Primeiramente, Orlando, muito obrigada. Está sendo um prazer muito grande estar aqui na sua casa e poder saber um pouquinho mais. Hoje, em 10, 15 minutos, eu já aprendi muito com você. Você estava me falando agora que muita gente entra muito com a perna, entra muito com a mão, mas esquece um pouco do quadril. Quadril é a principal linguagem? Quadril não. O assento do cavaleiro, o efeito do assento do cavaleiro, quando você tem que comunicar-se com o cavalo. Você não pode comunicar-se com o cavalo andando com o seu assento para trás. Sempre com o seu assento no sentido da frente, carregando a sela, assim uma imagem, como se estivesse fazendo em cunha, como se empurrasse a sela em cunha para a sua frente. Daí que nasce a conversação com o cavalo. O acompanhamento das suas pernas para o manter dentro de uma estrada, dentro de uma reta. E a sua mão, que é a última coisa. Então, o certo é que quando você usa o assento, seguido das pernas e depois das mãos. Nunca das mãos para as pernas, sempre das pernas para as mãos. Outra coisa que você me falou muito interessante, a gente estava vendo a Amazona Micheline Shoes trabalhar hoje, se preparando. O cavalo dela, o Roca, era muito grande. Eu falei, nossa, quanta dificuldade para se reunir um cavalo grande. E você me deu uma resposta bárbara, que eu gostaria que você falasse agora para o nosso público. O tamanho do cavalo não quer dizer muito, né?
Não, o tamanho do cavalo não tem importância. O importante é você saber os momentos certos, que você tem que usar a força dele. Assim, eu vou mais ou menos uma ideia. Como se fosse um jiu-jitsu. Você tem que aproveitar a força do adversário para você conseguir dar o golpe, né? E no cavalo, para você conseguir tudo aquilo nele, cavalo assim grandes, fortes, como tem impulsão e tudo mais, você tem que aprimorar isso muito. Você tem que aprender exatamente a usar o assento, as pernas e as mãos nas horas exatas, para o cavalo ficar sensível, ao ponto de você poder com ele como se fosse uma bolinha. Ele deixa de ser um animal pesado para ser um animal leviano, leve nas ajudas, leve nos movimentos e tudo. Você tem tanta refinação nessa arte equestre, tanto refinamento. Como é que o cavalo aconteceu na sua vida? Bom, filha, na minha vida, meu pai era um homem do cavalo, foi um homem que fez a volta a Portugal a cavalo, programada para 26 dias, fez em 16. O ganhador dela foi o meu primeiro professor, Sr. José Bernardo Tanganho, a quem eu devo muito. E quando nasci já tinha cavalos em casa. E nasci numa praia, a Nazaré. E o meu pai se divertia quando chegava em casa, que vinha do trabalho, que vinha dos negócios dele e tudo mais. Ir montar à noite, que era quando ele tinha tempo, ia montar na praia. Ai, que delícia. Então já me levava a mim e ao meu irmão, eu já com 2 aninhos, montado na garupa do cavalo, agarrado na camisa dele, e o meu irmão aqui como se fosse ao colo, na frente dele. Que a minha mãe me lembra muito bem, a minha mãe dizia, este homem vai matar os meus filhos. Porque nós não conseguíamos adormecer sem que ele chegasse, porque ele era um ídolo, né? Então ficámos os dois fazendo de conta que dormíamos, mas não dormíamos, à espera que ele chegasse. Assim que ele chegava em casa, era aquela loucura, porque logo tínhamos as cocheiras ali perto, e ele montava e nós íamos montar. Eu com 3 anos de idade, eu montava na Feira da Golegã sozinho. Ah, vá. Sozinho, tenho fotos. O meu irmão, a mesma coisa, tem um irmão meu, também, tem 10 anos menos do que eu, também com essa idade já montava na Feira da Golegã. Quantos irmãos vocês são? Só éramos 4. Todos montam? Não. O que montou mais fui eu. O meu irmão o que morreu, era mais de carruagem. Era um craque de carruagem. 4 cavalos para ele, uma carruagem era um negócio de brincadeira. Tanto que chegou a ganhar concurso. E a minha irmã não foi do cavalo. E este meu irmão mais novo, este enveredou pelo caminho dos caminhões. O meu pai tinha muitos caminhões por causa do fornecimento de peixe para as fábricas, né? Uma média de 18 caminhões. E ele enveredou mais para o lado dos caminhões. Você foi toureiro. Como é que foi essa história dentro do hipismo? Eu fui toureiro porque o meu primeiro professor foi toureiro. E o professor dos meus professores, e isso que eu quero deixar bem frisado, o professor dos meus professores, eu tive 2 professores, foi um grande toureiro, um homem muito importante, um homem de um nome fora de cogitação, dos melhores, foi o Sr. Vitorino Frois, e eles foram alunos dele. E o Vitorino Frois era um dos grandes, talvez o maior amigo do rei Dom Carlos. E ele foi o professor dos últimos reis de Portugal, dos príncipes. E eles foram os 2 também alunos do Sr. Vitorino Frois. Foi uma sumidade, foi um caso à parte. Você sabe que eu teria que fazer vários programas para poder saber um pouquinho da vida dele. Mas eu soube que você trouxe o cavalo lusitano para o Brasil há muitos anos atrás. Foi um dos primeiros a trazer. Foi, em 1953. Eu trouxe 2 cavalos ao Brasil para torear, para ver se conseguia as touradas. Estive no Rio de Janeiro.
É aí que eu conheci o Né, conheci aquela turma toda, em 1953. Trouxe 2 cavalos lusitanos aqui ao Brasil. Não foi, por exemplo, dizer que tinha sido Tony Pereira e tal, eu nunca contestei, tudo bem, para mim está tudo ok, não interessa quem é que trouxe os cavalos. Mas o Dr. Ennio Monte é que descobriu isso. Olha. O Dr. Ennio Monte é que descobriu Antes, isso. quem tinha trazido antes do senhor, em 1800 e pouco, foi Dom Pedro, né? Dom Pedro. E aí, de segunda pessoa a trazer ao Brasil um cavalo lusitano, foi você. Eu trouxe 2. Como é que Um desses cavalos foi para Minas como reprodutor e o esqueleto dele se encontra lá na escola veterinária. Está na escola veterinária o esqueleto desse cavalo. Orlando, você já ganhou várias competições de adestramento, você foi e é o grande ícone nessa modalidade e hoje, como muitos anos, você treina pessoas para isso. Antes da gente entrar propriamente dito, eu gostaria de saber o seguinte, o que um bom cavaleiro precisa ter como personalidade dele para dar certo no esporte? Você gostando de si mesmo, se achando que você está certo, você procurar transmitir aos outros, dar aos outros aquilo que você tem. Eu, por exemplo, a minha maior alegria é dar aula. Eu conseguir dar de mim para os alunos e ver que aquilo realmente funcionou. Eu sinto naquilo um prazer muito grande porque deu certo. Eu consegui fazer uma coisa certa. Desde quando você leciona? 30 anos. Desde a minha idade, 30 anos. Porque eu abri uma escola de equitação lá em Portugal, antes de vir para o Brasil. Tinha uma escola de equitação. Antes de começar o comunismo em Portugal, eu tinha uma escola de equitação. E eu lá já dava aula para crianças. Eu tinha 40 e tantos alunos. Lá ensinava-os a montar a cavalo, ensinei-os a torear, ensinei-os a caçar a lebre. E tudo viviam ali comigo. E hoje, com 84 anos, continua lecionando com o brilho dos olhos de um menino. Eu vejo que quando chega as pessoas aqui no teu centro equestre, a tua atitude muda. Ah, eu gosto. E vai Eu fazer adoro. isso para sempre? Adoro ver a pessoa feliz, de ter como um interesse pelo cavalo. Eu acho que ela está certa em fazer isso. E eu gostaria de saber, eu sei que você não pode falar todos, né, porque são em muitos, alguém para eles conhecerem pessoas que se fizeram dentro do esporte hípico e que passaram para as suas aulas. Ah, tem muitos. Eu tenho que me desculpar aqueles que eu não me lembrar, porque eu já não tenho 50 anos agora, já tenho 80 e... Faço agora em maio 86, então a cuca já não é mais do que era antigamente. Eu tive assim, por exemplo, a Lica Diniz, tive a Roberta, Ingrid Borgoff. Ingrid, mas a Ingrid já vinha bastante adiantada. Tive Sarran, quando ele competia, foi medalha de prata no Chile. Tive a Carolina Richard, tive a Sara, que está na Alemanha, a Cornélia, que lhe morreu um grande cavalo quando estávamos preparando para o Pan-Americano, uma alemã casada com o senhor da Bayer, era um dos diretores da Bayer. E Orlando, eu estava vendo agora as tuas fotografias e vi que você com a Mica, quantos anos atrás? Há 20, 30 anos atrás, já competia na Alemanha com ela? Porque houve aqui, olha, eu não acredito naquilo que o pessoal fala a meu respeito, pela experiência de vida que eu tenho. Eu não sei tudo que o pessoal diz que eu sei. Eu gostaria de saber tudo isso que o pessoal diz que eu sei. Eu não sei. E tanto que prova evidente e grande testemunha é a Mica, que às vezes que eu saí com ela para a Alemanha, muitas vezes ele dizia assim, mas você, homem, não se cansa de andar aí atrás de cavalo, daqui e dali? Não, Mica, aquilo que está aqui, que é a meca do adestramento,
Eu não tenho lá no Brasil. Então eu seria um idiota se viesse aqui e não andasse atrás de ver todos os detalhes, tudo que eu não sei, para eu levar para casa. Porque o pessoal não me vai lá levar isto. E eu não estou dentro de um país onde acha uma disputa entre mestres, entre professores. Então tudo quanto eu puder pegar, eu pego. Tanto que as minhas maiores brigas no adestramento foi de sempre querer que os meus alunos se cotizassem e nós sairmos fora para pegar know-how. Porque a gente não tem know-how aqui no Brasil. No Brasil não tem. Nós estamos um pouquinho... Tanto que haja visto que todos quando querem entrar num nível mais elevado... Vai para a Europa. Já vão embora. Porque aqui não tem. Não tem. E eu acho que uma das coisas que se deveria brigar, primar, era por sair fora, não para competir. O Brasil até, e infelizmente, o nosso nome competindo no adestramento é um pouquinho fraco. Não somos muito considerados. Está certo? Se bem que teve aquele caso meu do Pan-Americano, mas eu ali as coisas não correram como deveria ser, de julgamentos e tal, eu seria talvez até o campeão, o ganhador do Pan-Americano. Não fui, não quer dizer nada, não interessa. O que interessa foi aquilo que se fez, aquilo que aconteceu, e nós fizemos bem feito e tal. Orlando, eu adoraria estar conversando, mas vamos ter que parar, então eu gostaria que você desse uma mensagem para quem está começando, para quem gosta do esporte e para quem quer vencer. O que você pode falar para essa nova juventude? O que eu falo para a criançada toda, a primeira coisa tem que ter a certeza que gosta de cavalo. E não começar a montar a cavalo por vaidade. Não fazer isso. Porque o cavalo tem com ele, dentre todas as suas virtudes, um péssimo defeito. Qual? O cavalo põe a pessoa lá em cima e depois cai embaixo. Ele tanto joga lá em cima como joga cá embaixo. Não de tombo, mas no ego. No ego. Então o cara se acha e de repente no outro dia ele vai lá para baixo. Por quê? Porque o cara monta a cavalo por vaidade. Tem às vezes uns dólares a mais lá em casa e tal, para gastar e coisa. E vai para o cavalo, depois também para chegar um pouquinho mais no nível da alta sociedade, ali onde está todo mundo, e o cara encaixa por ali, mas não pelo cavalo. Então se pode gostar do cavalo, monta cavalo. Agora, aprenda a montar. Não a andar a cavalo. Andar a cavalo andam todos. Todos andam a cavalo. Agora tem que aprender a montar a cavalo. Para aprender a montar a cavalo tem que procurar um professor, fazer uma coisa séria. Dentro da escola, já tem escolas hoje no Brasil para ensinar a montar e tudo isso. Eu acho que é o que devem fazer. Orlando, e não vaidades. Eu quero te agradecer demais. Sempre você foi extremamente gentil comigo, sempre você foi extremamente atencioso e mais uma vez se repetiu isso hoje. E obrigada pela oportunidade que você está nos dando de saber um pouquinho mais e mostrar desse teu paraíso aqui. Obrigada. Muito obrigado também.
vou conversar agora com a minha amiga e a grande amazona, Micheline Schuss, Mica, para falar um pouco da experiência dela com Orlando Facada, que acompanha ela há muitos e muitos anos nas competições. Eu estava vendo aqui, no ano 2000, os dois já estavam, até o Hamilton está aqui na foto, Mica, estava competindo na Alemanha e ela sempre procurou fazer o melhor que ela conseguiu para o hipismo brasileiro. Mas infelizmente ou felizmente, ela vai participar agora das competições internacionais pelo Cazaquistão, onde eles precisam de cavaleiros representativos dentro do adestramento e ela vai poder mostrar a arte equestre dessa forma. E hoje, nós mostramos ela treinar os 3 cavalos com Orlando, vocês viram ela na praia, vocês viram ela treinar, realmente muito bonito. E eu vejo que essa parceria com Orlando há quantos anos? Ai, sei lá, acho que uns 20, 30 anos, por aí. Eu sou sócia da Hípica, 30 anos, uns 30 anos que eu tenho conhecimento do Orlando. E o que ele significa para você no esporte? Ele foi meu mentor. Quando eu, às vezes, participava de prova na Hípica Santa Amaro, eu ia ver, porque na época ele dava aula para a Lica, e eu sempre falei que um dia eu gostaria de tomar aula com ele. Mas como eu não tinha cavalo assim especial nem nada, achava que ele nunca iria me dar aula. Mas apareceu uma oportunidade, fiquei sócia da Santa Amaro e aí comecei a tomar aula com ele e tudo começou daí, melhorando os cavalos, melhorando a minha montada e assim por diante. Mica, eu vi aqui pelos recortes do jornal, das coisas do Orlando, que em 2002 você era o grande destaque do indoor do sul-americano na Sociedade Hípica Paulista, com o Frappé, que foi um cavalo que você se destacou muito. E hoje você está com 3 montadas excepcionais, pronta para entrar em prova. O que você pretende com esses animais? Bom, o meu foco seria as Olimpíadas, né? Tentar me treinar forte, conjuntamente com ele, o tempo todo, para eu afinar os botões de voltar a montar um cavalo de grande prêmio, para poder participar, eventualmente poder participar. E os outros 2 cavalos são um pouco mais novos, então nós também estamos preparando os cavalos para um GP e acredito para esse ano, talvez ano que vem, eles devam estar já, um deles já está quase pronto e o outro está a caminho. Eu estava vendo hoje você treinar e cada animal tem a sua personalidade. E para cada personalidade você tem que montar de uma forma diferente para ter um conjunto harmonioso. Tanto que você vê, você foi na praia com a Brentina, ela se deu muito bem. Foi com o Matiz, ele ficou com medo da água, mas depois você conseguiu fazer. Como é que é isso para você lidar com personalidades tão diferentes diariamente? Eu acho que no hipismo, o que eu acho interessante é não ser um cavaleiro de um cavalo só, é ser um cavaleiro de vários cavalos, porque a palavra seria o must é você poder montar vários cavalos diferentes, com personalidades diferentes e conseguir alcançar os seus fins, os seus objetivos com esses animais. Porque para você ser cavaleiro de um cavalo só, muito bem, você pode ser campeão, vai ganhar tudo, etc. O importante é ver se esse cavaleiro consegue montar outros cavalos com a mesma performance, com o mesmo objetivo, com a mesma solicitação de ajudas que ele tem no cavalo original dele, no mesmo cavalo que ele sempre monta. E para mim, pelo menos, é um super desafio eu poder montar vários cavalos. E conseguir alguns resultados, às vezes alguns bons, alguns ruins, mas conseguir bons resultados com os cavalos. Mesmo os ruins te traz experiências que vão te fazer depois ter os bons. Eu estava vendo, você monta essa égua MC Brentina há pouquíssimo tempo e fez um conjunto maravilhoso que eu nunca esperava que você fosse ter tanta... Será que vocês estivessem tão afinadas as duas? Lembro com o Frappé, que era um cavalo super ativo e vocês também falavam a mesma língua. Achei que esse grandão, o Roca, fosse muito difícil você trabalhar e o Orlando falou uma coisa para mim que ele falou, ela está usando a força dele em benefício dele mesmo. Então ela não está tendo tanta dificuldade para reunir, porque ela está combatendo ele com a própria força dele, usando a cabeça dela. Então ela está impulsionando ele com a força dele. Eu achei interessantíssimo ele falar isso. É verdade. E a gente vai aprendendo isso, né? Sem dúvida. E ele tem muita coisa para ensinar. Ele foi meu mentor mesmo.
Eu já montei com técnicos alemães, com vários outros técnicos vindo da Alemanha, gente bambambam. Talvez eu não tive a empatia, né? Não tive empatia com essas pessoas. Mas com Orlando eu sempre tive empatia. Porque ele vem, ele conversa, ele explica, ele fala como chegar até lá, entendeu? E os alemães é tudo meio na marra, na gritaria, etc. E talvez esse não é o caminho para mim, né? Porque no fundo eu tenho um pouco de sensibilidade, eu não sou tão assim tapada, vamos dizer. E acho que Orlando conseguiu tirar isso de mim. O que você tem de melhor, né? Em vez de pôr para baixo, ele pôs para cima. E por falar o que tem de melhor, para a gente encerrar nosso papo, eu queria que você falasse o que o cavalo significa para a tua vida. Ai, meu cavalo é... Primeiro, claro, vem a família, filhos, netos. Depois vem meus cavalos. Meus cavalos são uma verdadeira paixão, é um vício que eu tenho desde menina. Desde menina eu tenho esse vício. Sou apaixonada, sempre montei qualquer cavalo. E felizmente o destino foi bom comigo. Eu tenho um marido que é meu patrocínio e ele me pôde fornecer os bons cavalos, os bons prazeres de competir, também tristezas, mas ele participou de tudo isso. E graças a Deus que eu sou muito afortunada de poder ter uma pessoa do meu lado nesse aspecto e poder curtir a minha grande paixão, porque todas as pessoas têm uma paixão. Essa é a minha paixão. Mica, obrigada. Nada, Torço foi um por prazer. você. Sempre vou estar ao seu lado, Momento Equestre também. Obrigada. E nós vamos ficar por aqui, esperando que vocês tenham gostado do programa de hoje. Mais informações sobre o hipismo diário através do nosso site www.momentoequestre.com.br. Até a próxima semana em algum lugar.